Muito bem. Dando continuidade então à nossa campanha, amém? Eu protejo a minha família. Hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é domínio. Lá no livro de Gênesis, pode abrir a Bíblia ali em Josué capítulo 6, tá? Que é o texto que nós vamos ler. Mas lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele fez o ser humano para dominar sobre todas as coisas. Amém? Ele não fez o ser humano para ser dominado pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades. Não. Ele fez o ser humano para ter domínio. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade de esquecer ou de reverter aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Então, em alguns casos, as pessoas esquecem que elas têm essa habilidade, essa capacidade dada por Deus para ter domínio sobre situações. Em outros casos, as pessoas acabam invertendo, achando que elas é que são dominadas por um problema, por uma luta, por uma adversidade, dominadas pelo pecado, enfim. Então, esta volta, que é a 11ª volta que Israel deu ao redor de Jericó, ela se tornou a volta do domínio, a lembrança para o povo que Deus havia estabelecido sobre a vida deles a capacidade de dominar. Vamos ler o texto. Olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Veja bem, a primeira coisa, irmãos, é que Josué, ele vai buscar de Deus. E Deus, o que Deus manifesta para Josué? Ele diz assim, ó: eu já entreguei a cidade na mão de vocês. Então, há uma manifestação de Deus com relação àquela vitória. Deus, ele se manifestou. Se você, em algumas áreas da tua vida, ainda não se sente totalmente seguro com relação à tua vitória, à tua conquista, você permanece em oração, buscando, pedindo para Deus, se colocando na presença de Deus, que a qualquer momento Ele pode manifestar sobre a sua vida essa resposta, esse posicionamento, te dando a segurança, te dando a certeza que Ele vai te dar a vitória naquela área da tua vida. Se isso faz com que você se sinta mais tranquilo e mais seguro, não tem nada de errado de você orar especificamente nessa área e esperar um posicionamento de Deus. É o que a gente normalmente diz assim, ó: pastor, estou orando, estou esperando uma resposta de Deus. Não tem nada de errado, é corretíssimo e é muito coerente. Nós podemos ter, você sabe que tudo na Bíblia não pode ser, tudo que a gente fala a respeito da obra de Deus, do reino de Deus, não pode ser assim, ó, no achômetro, ou simplesmente uma dedução que a pessoa faça por conta própria. Não, tudo que nós falamos da obra de Deus, ela tem que ter base bíblica, tem que ter algum exemplo na Bíblia que nos garante e confirme o que nós estamos falando. A gente não pode falar simplesmente por falar. Então, para avalizar o que eu estou falando para você, eu quero citar o exemplo de Pedro quando ele estava lá no barco. O barco estava açoitado pelas ondas, Jesus estava no monte orando, Jesus, ele vem caminhando no meio da tempestade. E quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, Pedro diz assim, ó: se és tu mesmo, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. O que Pedro pede nessa fala? Ele pede um posicionamento, uma resposta de Deus. Qual é a resposta de Jesus? Vem, desce do barco e venha. Então há uma resposta
Jesus ele manifesta para Pedro que é possível ele descer do barco e andar sobre as águas, que Deus está no negócio. Então Pedro sai, ele caminha sobre as águas. Por quê? Porque a voz de Jesus autorizou ele a fazer isso. Então não tem nada de errado de você orar buscando uma resposta de Deus, para que você se sinta melhor. Porque veja bem, irmãos, Deus ele quer você confiante, Deus quer você seguro. Deus não quer você numa corda bamba de insegurança, de incerteza, de medo, de altos e baixos. Não, Deus quer você seguro com relação à fé, quer você com convicção. Então, você pede a direção de Deus, Deus dá a direção, como Deus para Josué. Olha, eu estou entregando na mão de vocês. Quer dizer, no mundo espiritual, aquilo já estava determinado. Agora, a estratégia de Josué e do povo de Israel, ela é uma estratégia espiritual para fazer com que aquela voz de Deus, aquela promessa, aquela declaração de Deus, ela se torne realidade no mundo natural. Então eles vão lá e cercam a cidade e andam ao redor dela, dando as 13 voltas. Nós estamos aqui no 7º dia. Eles estão dando a 11ª volta ao redor de Jericó. Então ela se torna a volta do domínio. Agora você imagine só, um povo andando, um povo de milhares de pessoas andando ao redor de uma cidade, andando pelo mesmo lugar, fazendo a 11ª volta. É lógico que o que mais se via naquele solo era a marca dos pés do povo de Israel. Isso é uma atitude de domínio. Eles estavam mudando aquele cenário, eles estavam dominando aquele lugar. Então são 3 áreas, irmãos, 3 áreas, tanto para o povo de Israel e 3 áreas da nossa vida, que nós precisamos dominar, para ter total controle na situação. Primeira área que nós precisamos dominar é a área espiritual. Você veja que eles estavam já no 7º dia, dando a 11ª volta profética ao redor de Jericó. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam orando e profetizando. Eles não estavam mudando apenas o cenário físico daquele solo, pisando com seus pés. Eles estavam mudando o cenário espiritual. Quando eles chegaram no primeiro dia para dar a primeira volta, o cenário espiritual era um. Mas depois da 11ª volta, o cenário espiritual mudou. Quer dizer, eles já tinham domínio espiritual daquele lugar. O que nos leva a ter domínio espiritual sobre uma situação é a nossa permanência na oração, no jejum, na palavra profética, na busca de Deus, na declaração de conquista, de vitória. A declaração de conquista e vitória é a expressão da nossa fé. Quando você faz uma declaração de vitória, você está expressando aquilo que você crê. Assim como quando você faz uma declaração de derrota, você está manifestando também a tua incredulidade. É por isso que lá atrás nós falamos da volta do silêncio, que é ter também domínio naquilo que nós falamos, a forma como nós nos comportamos. Então, a primeira coisa é dominar espiritualmente. Eu trouxe um texto bíblico, Atos capítulo 4, versículo 31. Se alguém quiser acompanhar, abra aí sua Bíblia, rapidamente. Atos capítulo 4, versículo de número 31, diz assim, ó: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Olha só o que acontece quando nós dominamos espiritualmente um ambiente. O texto que eu li fala dos apóstolos. Eles estavam reunidos num lugar e estavam fazendo o que, irmãos? Orando, buscando de Deus, se colocando na presença de Deus. E num dado momento, o que acontece? Aquele lugar, ele mudou o ambiente espiritual. Aquele lugar que talvez no início era um momento, era um ambiente de frieza espiritual,
era um ambiente talvez de opressão espiritual, aquele ambiente se tornou um ambiente cheio da presença de Deus. Aquele lugar, ele começou a ser mudado, a ser transformado espiritualmente. E o que isso gerou na vida deles? A Bíblia diz que eles começaram a pregar a palavra de Deus com ousadia. Com ousadia. Tem muitas coisas na nossa vida que o que falta para nós é ousadia. Como é que eu adquiro essa ousadia na minha vida? É tendo domínio espiritual do ambiente. Por exemplo, numa casa. Às vezes, a casa de algumas pessoas, ela é pesada espiritualmente. Ela é uma casa... Eu conheço pessoas, irmãos, que não conseguem orar dentro da própria casa. Não conseguem, até tentam orar, mas não conseguem orar. Por quê? É uma casa que tem um peso espiritual muito forte. Que a pessoa vai orar, ela sente sonolência, ela cochila, esquece de orar, não tem vontade de orar. Porque há um ambiente pesado. Como é que vence isso? Com a perseverança. Tem que insistir, tem que orar. Principalmente se a casa é tua. E olha só, irmãos, nem sempre trocar de casa resolve. Por quê? Nós temos que entender que casa, para nós, nem sempre é o ambiente físico em que nós habitamos, mas sim aquele ambiente onde nós convivemos. Então a pessoa às vezes ela troca de casa física, mas a sua casa de relacionamento continua sendo a mesma. Quer dizer, o problema, aquela opressão espiritual, ele só é transportado para um novo local físico. Então tem que vencer ali. Vencer em oração, clamando, orando, profetizando. Pastor, isso dá trabalho? É lógico que às vezes dá trabalho, irmãos. Requer comprometimento de oração, levantar de madrugada para orar, fazer jejum, profetizar, lançar a palavra de bênção. É lógico que vai dar trabalho. Mas a primeira coisa que tem que fazer para ter domínio é dominar o ambiente espiritualmente. Até que você se sinta bem, se sinta em paz. Isso vai gerar para você ousadia, determinação. Eu vou falar, por exemplo, da minha casa. O meu lar é um lugar que eu me sinto bem em casa. É um lugar que eu sinto a presença de Deus. Eu não sinto opressão. Mas às vezes eu vou a alguns lugares, irmãos, que eu quando chego no ambiente eu sinto uma opressão. Às vezes até dá assim, sinais físicos. Começa a doer a cabeça, dá náusea, dá enjoo, dá uma incomodação, não dá vontade de ficar naquele lugar. A gente se sente constrangido estando naquele lugar, meio que desconfiado. É um ambiente espiritual. Então, a tua casa não pode ser assim. Você tem que dominar primeiramente espiritualmente ali com bastante oração. Vamos na segunda área da nossa vida que nós temos que dominar. Primeiro, domínio espiritualmente. Depois, é o domínio físico. Certo? Olha só o que aconteceu lá no povo de Israel. Depois que eles cercaram Jericó. A Bíblia diz já no comecinho do texto diz assim, ó. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Não era por causa de outras pessoas, era por causa deles. A Bíblia diz assim, ó. Ninguém entrava e nem saía. O que Israel fez para dominar a situação, irmãos? Eles se posicionaram fisicamente, humanamente, eles se posicionaram. Você sabe que tem alguns momentos da nossa vida, irmãos, que a gente precisa se posicionar. Às vezes você está orando, você está buscando Deus, você está mudando o ambiente espiritual, mas você, humanamente, você não se posiciona. Você tem que lembrar assim, ó, que se você é uma pessoa que está na presença de Deus, a graça de Deus está com a tua vida. Quando você se posicionar humanamente, a graça de Deus, ela vai resplandecer. E as pessoas que estão na volta, mesmo sem entender, elas vão sentir o efeito. Amém? Eu separei também um texto bíblico. Mateus 28, 20 diz assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas, eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não esquece que Jesus está sempre contigo, irmão. Você está orando? Você buscou a direção de Deus? Deus está dando uma direção para você a respeito de algo?
talvez é o momento de você se posicionar. Deixa eu relatar aqui uma experiência que eu vivi num certo momento. Deus tinha aberto uma porta de emprego para mim. Eu orava, eu estava no emprego, gostava do serviço, né? Estava ótimo, né? Estava vivendo um momento bom espiritualmente, um momento bom com a minha família, estava tudo ótimo. Mas eu orava a Deus, eu dizia: Deus, o Senhor abriu uma porta para mim, um emprego melhor, algo que eu possa ganhar mais, para proporcionar coisas melhores para a minha família, um lugar que eu possa ter uma posição. Eu tinha aquela vontade, vocês sabem, aquele desejo de crescer, de ser chefe, de mandar nos outros. Depois eu vi que era uma besteira isso aí, né? É melhor ser mandado do que mandar, é menos responsabilidade, né? Mas eu era novo, não queria. E eu estava orando, e só orando, né? Aí um dia, Deus abriu a porta. Abriu a porta do nada, assim, do nada apareceu uma oportunidade para mim. Olha, mais do que dobrou meu salário. Eu fui para um emprego melhor do que eu tinha, em um lugar que eu gostava de trabalhar. Montei uma equipe do jeito que eu queria, que eu achava que era o certo. E daqui a pouco, quando eu percebo o que está acontecendo, eu estou sufocado pelo meu trabalho. Eu não tinha mais tempo para nada, eu não tinha tempo para a família, eu não tinha tempo para a igreja, comecei a faltar nos cultos, né? Não tinha tempo, chegava em casa, não brincava com as crianças, porque a vontade era de dormir, descansar, porque no outro dia de madrugada eu tinha que voltar para o serviço de novo. Eu estava em casa no final de semana, tocava o telefone, eu tinha que sair para fazer um socorro, e assim estava a minha vida, assim, ó, desse jeito. E o pastor da igreja percebeu, ele nem me chamou para conversar, ele só mandou um recado, através do meu cunhado. Meu cunhado chegou em casa, lógico, um dia de culto, eu não tinha ido, se não me engano, uma sexta-feira. Tinha chegado tarde em casa, e meu cunhado foi no culto, o pastor perguntou para ele. E o Jadir? O Jadir ficou trabalhando até mais tarde. O pastor falou assim para ele: leva um recado meu para o Jadir. Diga para ele assim, ó, Deus deu uma bênção para ele, e ele está transformando essa bênção numa maldição na vida dele. Exatamente foi isso que o meu cunhado chegou e me falou. Quando ele falou isso, irmãos, bem ao contrário de muita gente, quando o pastor fala algo, quando o pastor adverte, muita gente se revolta contra o pastor, né? Tem gente que até, se tiver oportunidade, até brigar com o pastor por ir. Ao contrário disso, temendo a Deus, respeitando os homens de Deus, eu entendi que era hora de ir lá conversar com o pastor. Então no domingo eu procurei: pastor, eu preciso conversar com o senhor. No final do culto, fomos para o escritório. Eu disse: é com relação ao meu trabalho. Ele olhou para mim e perguntou assim: você crê que foi Deus que te deu esse trabalho? Eu disse: creio. Ele falou: então se posiciona. Chegue amanhã na tua empresa e diga para eles assim: eu não quero mais trabalhar do jeito que eu estou trabalhando. Ou vocês mudam, ou vocês me mandam embora. Se posicione. Se você crê que foi Deus, você tem que crer. Ele disse: se você não crê, também vai chegar e vai levar as contas nas custas. Você tem que crer que foi Deus que te deu. Se você crê, pode fazer, que Deus vai te honrar. Eu falei: não, eu vou fazer. Peguei na segunda-feira. Quando o gerente estava chegando, eu falei assim: ó, eu preciso conversar contigo hoje. Mas beleza, mais tarde vai no escritório. Mais tarde fui lá no escritório dele, sentei diante dele e disse assim: ó, a situação está assim, assim, assado. Eu sou o primeiro a chegar na empresa, eu sou o último a sair da empresa. Eu não tenho final de semana, não tenho tempo para a família, não tenho tempo mais para a igreja. Desse jeito para mim não dá mais. Ele olhou para mim e falou: eu já tinha pensado nisso. Vamos resolver esse problema. Arruma qualquer um aí dentro, teu de confiança, treina e prepara ele. E escolhe o horário que você quer trabalhar. O horário que você escolher é o horário que você vai fazer. A partir daquele momento, você deixa alguém no teu lugar. Eu aproveitei, porque a coisa estava muito fácil, falei assim: eu quero aproveitar para falar com o senhor a respeito de um aumento. Ele falou: não, mês que vem você já vai ter um aumento de salário também. Amém? Se posicionei, tomei uma posição. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa ela ora, espiritualmente ela tem domínio, mas fisicamente ela não domina, ela não se posiciona, ela se esconde, ela fica oculta. Não, irmão, você tem que se posicionar. Você é um filho de Deus, Deus que te amou. Você está enfrentando um problema, de repente, com alguém está te perseguindo, está tentando te derrubar, te atrapalhar. Olha, Deus pela direção, Deus deu a direção, se posiciona diante dessa pessoa. Se posicione que Deus vai te dar graça, Deus vai te dar direção, amém? A terceira área que nós temos que ter domínio, é o domínio emocional. Israel, quando começou a marchar ao redor de Jericó, emocionalmente eles não estavam dominando. Foi por isso que Josué disse assim: gente, vamos marchar em silêncio. Todo mundo em silêncio. Por quê?
emocionalmente eles não estavam preparados. Eles estavam com medo, irmãos. Eu imagino que muitos deles pensavam assim: nós vamos marchar ao redor desse muro, daqui a pouco eles vão começar a jogar flecha, jogar arco, jogar caldeirão de azeite quente, que eram estratégias que inimigos, que cidades faziam para defender o seu território. Eles estavam com medo, emocionalmente eles estavam com medo, eles estavam dominando. Agora, a cada dia que eles marchavam, o ânimo foi aumentando. O ânimo foi aumentando, a coragem foi aumentando, emocionalmente eles começaram a se sentir bem. E quando chegaram na 11ª volta, como é que você acha que eles iam chegar na 13ª e começar a gritar brados de vitória, nós vamos vencer, nós somos vencedores? Como? Era mantendo a situação e tendo domínio emocional. Veja bem o que Deus disse na palavra de Deus, João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo, irmãos? É estar animado, é não desanimar. Não fique com o teu semblante caído. Não fique com a tua aparência desmotivada, cabeça baixa, ombros arriados. Tem gente que anda na rua assim, né? Oh vida, oh céu. Ai, não fique tendo pena de você mesmo. Ah, porque eu sou um coitado. Ah, porque eu sou um fraco. Ah, porque eu só sofro. Olha como eu sou azarado. Olha o que aconteceu comigo. Não, levante os ombros, levante a cabeça e diga assim: não, eu tenho que andar animado, eu tenho que andar motivado. Aleluia, se anime, irmão, se anime. Jesus disse isso: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tem aflição, mas Jesus, ele venceu o mundo. Vamos voltar para o começo da mensagem? Se você se posiciona, a graça de Deus resplandece sobre a tua vida. Domine espiritualmente, domine fisicamente, mas acima de tudo, tenha domínio do teu emocional. Seja sempre animado em nome de Jesus. Mesmo que a situação seja talvez difícil, amarga e muito contrária a você, mantenha sempre o teu ânimo. Nunca perca o teu ânimo, porque Jesus está dizendo para nós esta manhã: eu venci o mundo, estou com vocês e vocês vão vencer também em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para que eu possa orar pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus. Quem tem o folhetim da campanha, segura na mão aí. Amado eterno Deus, nós oramos, ó Pai. Oramos pela nossa campanha. Depois de compartilharmos essa palavra, Deus, cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para os teus filhos, tem grandes vitórias. Eu posso sentir isso nesta manhã, igreja. Deus tem vitórias para você. Deus tem conquistas para você. Hoje Andaramai, recobre o teu ânimo. Deus está me mostrando que tem pessoas que chegaram aqui bem desanimadas nesse domingo de manhã, bem desanimadas. As lutas, os problemas, as dificuldades, os conflitos que você está vivendo na tua casa levaram você a desanimar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Recobre teu ânimo, irmão. Recobre teu ânimo, irmã. Levante a tua cabeça. Deus é contigo. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. O propósito dele ainda não se confirmou na tua vida. Levante a tua cabeça e tenha ânimo, porque Deus fará grandes coisas na tua vida. Hoje nós oramos esta manhã, Pai, e nós declaramos a vitória, declaramos a bênção e o domínio sobre todas as situações, o domínio, Pai, o domínio sobre o mal, o domínio sobre as trevas, o domínio sobre as muralhas, sobre os impedimentos, ó Pai. E nós declaramos, ó Pai, esta igreja abençoada, essa igreja fortalecida, essa igreja renovada. Nós declaramos essa igreja dominando em todas as áreas e aspectos do poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Repete assim comigo dizendo: eu declaro que eu estou no controle de todas as coisas. Eu tenho domínio espiritual, físico e emocional, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. A todos uma boa semana, um bom domingo. Vá em paz e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.